Mas em relação ao Andrés Pereira, que eu considero um belíssimo jogador, não é o meia que andamos à procura. Portanto, para aquela posição, não será ele com certeza. Pera aí, Edson, repete esse pedacinho aqui, repete esse pedacinho que o Boto falou. Mas em relação ao Andrés Pereira, que eu considero um belíssimo jogador, não é o meia que andamos à procura. Portanto, para aquela posição, não será ele com certeza. Obrigado, meu Deus, obrigado. Como é bom ter um diretor de futebol que entende de futebol. Eu falei isso ontem ou anteontem, sei lá, eu gravei o vídeo tem 2 dias. Tem 2 dias que eu falei que o Andréas Pereira não é um cara para substituir o Arrascaeta. Muita gente debateu comigo, muita gente botou nos comentários que eu estava falando merda, que ele é esse cara assim. Eu falei, não é. O Andréas, e não estou dizendo que não tem que contratar o Andréas Pereira. Andréas Pereira e Jorginho vêm para botar o nível do elenco do Flamengo lá no alto, beleza? Se a gente conseguir perdoar o Andréas Pereira pelo erro lá contra o Palmeiras, ele vem para botar o nível do Flamengo lá no alto do elenco, vem para brigar com muita gente grande ali, beleza? Ele não é volante, mas ele não é o meia central, aquele cabeça, aquele cara que é o cabeça, o cérebro do jogo, aquele que dita o ritmo. Já falei para vocês, aquele cara que fica só pifando o jogador, só deixando o jogador na cara do gol, com passe rápido, com inteligência, que joga de cabeça erguida, que a bola vem, ele já sabe onde está o coleguinha, que ele vai deixar na cara do gol. Ele não é esse jogador. E eu vou repetir porque você confunde assim, nem quer o Andrés. Não, pode trazer o Andrés. O Jorginho, então, eu nem falo, porque sempre que eu falo de Jorginho, eu digo aqui que ele é um dos melhores jogadores que existem aí na atualidade. Brigou por bola de ouro. Ponto. Nem preciso mais dizer o que eu estou pensando, beleza? Tem que trazer os dois para aumentar a qualidade do elenco mais e mais e mais cada vez. Agora, o Andrés Pereira não é o substituto do Arrascaeta. Como é bom ouvir um cara que entende de futebol comandando a gente, porque o Flamengo não tem um reserva para o Arrascaeta. Ah, desde que o Arrascaeta chegou no Flamengo, há 7 anos, a gente não tem um reserva para o Arrascaeta e todas as escolhas são equivocadas. Todas as escolhas são erradas. Quem foi lá buscar o Carlos Alcaraz para substituir o Arrascaeta errou também. E vai cometer o mesmo erro no Andrés Pereira se achar que ele é o substituto. Quando eu vi esse recorte aí da entrevista do Boto com o Flazoeiro, me abriram vários pontos para conversar aqui com você, e o principal deles é que eu já falei neste canal que ele não é o reserva, o Andrés Pereira não é reserva para o Arrascaeta. Me abre um outro ponto que é, eu tô vendo uma falha no elenco do Flamengo, você tá vendo uma falha no elenco do Flamengo nos últimos 2 jogos, por desgaste do Gerson e do De Arrascaeta. O Flamengo não conseguiu fazer um meio campo criativo, o Flamengo jogou sempre num 4-2-4 que não funciona nem contra o Inter, nem contra o Deportivo Tátira. Quando eu falo que não funcionou é porque o Flamengo estava jogando um futebol nota 9, jogou um futebol nota 6, 7, e aí com isso até venceu, então bom pra cacete, mas não foi um futebol bonito contra o Deportivo Tátira, não foi o que o Flamengo pode fazer e que a gente tem potencial para fazer, que a gente vai fazer. Tá? Não foi. Eu sei, você sabe, Felipe Luiz sabe, e agora eu tenho certeza que o Boto também sabe que esse é um ponto do elenco que precisa ser corrigido. Precisamos sim desse cara. Quando a gente fizer escolhas de Campeonato Brasileiro, Libertadores, quando a gente fizer essas escolhas de que campeonato a gente vai priorizar, a gente sempre tem que levar em consideração que o grupo B é espetacular, bicho. Um time com. Eu vou botar o Matheus Cunha, mas o Rossi consegue jogar todos os jogos, tá? O Rossi não é um jogador que precisa ser preservado. É um goleiro, tá? Mas vou botar o Matheus Cunha. Mas o time com o Matheus Cunha, Varela, Danilo, vou botar aqui o Danilo, né? Porque a gente não sabe exatamente quem vai ser titular, mas eu acho que é Léo e Léo o titular, que para mim seria. Aí você bota Danilo jogando com o João Vitor, e na esquerda, em vez do Alexandre, você vai botar o Ayrton Lucas. Você pode fazer o meio-campo controlando minutagem, tá? Não precisa necessariamente ser todo reserva, eu falo sempre isso bastante aqui. Você pode botar o Alan, que tá jogando bem pra caramba de novo, graças a Deus. Você tem o Everton Araújo, você tem o Dela Cruz, que você pode ele e o Pulgar, você pode botar um no jogo, outro no outro, para quando tiver jogos muito importantes perto, você pode dividir, então bota um meio-campo com Everton, Araújo e Dela Cruz, outro com Pulgar e Alan. Você pode brincar com isso, né? Aí lá você pode um dia botar o Gerson, outro Arrascaeta, tá? No meio de campo, você pode botar no jogo Gerson, outro Arrascaeta. Você pode ir lá na frente, irmão, o dia que você tiver o Arrascaeta, você pode botar o Gerson na direita, como o Felipe gosta, e aí ter Plata e Bruno Henrique. Você pode botar o Gerson no meio sem o Arrascaeta, ter Plata, Bruno Henrique, Jorginho. Você pode ter Michael, Cebolinha, Luiz Araújo. Irmão, o time do Flamengo é muito bom para se mexer. O ponto você vê aqui que eu fico travado no Gerson e no Arrascaeta, porque o Gerson não é necessariamente o cara para substituir o Arrasca,
mas dentro do grupo no olhar do Filipe Luiz, me parece que ele é a peça para fazer essa função. E aí o Boto agora me deixa muito tranquilo. Ô Boto, eu acho que eu nem precisava fazer esse vídeo. Eu vou botar a sua entrevista aqui inteira para a galera entender exatamente o que você falou. Vamos ver o Boto aí com o... inteira não, né? O corte do Boto lá no meu amigo Guilherminho Flazoeiro. Roda! Não é minha maneira de trabalhar divulgar os contactos que temos. Isso porquê? Porque isso faz os jogadores serem mais caros, dificulta as negociações, mas em relação ao Andrés Pereira, que eu considero um belíssimo jogador, não é o meia que andamos à procura. Portanto, para aquela posição, não será ele com certeza. É outro perfil de jogador, outro tipo de jogador, um jogador mais parecido com o Arrascaeta, para que dê ao Arrascaeta o descanso que ele também merece, não é? Para não ter que fazer todos os jogos, porque é uma posição onde não temos nenhum substituto, não é? Não temos nenhum substituto e é isso que andamos à procura. Sem grandes stresses. É tranquilizador, né? Você saber que o cara que dirige o seu time de futebol entende de futebol. É que eu não sabia o que era isso. Tem tanto tempo que eu sou Flamengo e nunca vi um diretor de futebol que entende de futebol. Bom, teve o Zico. Né? Mas assim, tem tanto tempo que a gente só vê politicagem, que a gente só vê gente que não sabe porcaria nenhuma de futebol comandando o futebol do Flamengo. Tem tanto tempo que é prazeroso. Sei lá, eu posso relaxar. Acho que eu vou aqui acabar esse vídeo para tomar uma cerveja, para curtir minha vida, porque eu sei que a gente está em boas mãos. E amigos e amigas, a gente está a 2 vitórias de bater o recorde. 2 vitórias não, é só a gente não perder 2 vezes que a gente já bate o recorde do Jorge Jesus de invencibilidade. A gente está 2 jogos, é só não perder nos 2 próximos jogos que a gente bate o recorde do JJ de invencibilidade. Se não é um trabalho espetacular, se não é para você estar sorrindo de orelha a orelha, mesmo vendo o Flamengo jogar mal contra o Deportivo Táchira, mal contra o Deportivo Táchira, e ainda vencer fora de casa na estreia da Libertadores, se isso não te deixa com um sorriso de orelha a orelha, quase um coringa, você é maluco, você não está entendendo o momento do Flamengo não, e você não está preparado para o que vem pela frente. O Boto vai trazer um camisa 10, amiga e amiga, para a gente ficar assim, uau! E aí esquece, porque aí você pode fazer time A e time B de altíssima qualidade, de altíssima competência. Para os antes, é melhor se preocupar e correr atrás de ter um diretor de futebol de verdade, porque Flamengo pensando futebol com inteligência, com ciência de futebol, não sei aonde vamos parar, bebê, mas sei que o futuro, gostou, né, desse olhar poético, o futuro é promissor. Concorda comigo? Escreve aqui embaixo. Curta esse vídeo, curte, Cacilda, comenta e manda para mais pessoas. Hasta lá próxima, bebês, porque eu fui. Tchau, vá!